Seja bem-vindo, se inscreva no canal por gentileza. Vamos ao resumo da novela Terra Prometida, capítulo de terça-feira, 5 de dezembro de 2023. Tibá suplica ao rei que seja punido no lugar do seu filho. Marek diz que ele é o seu melhor general e é leal. Ele pergunta ao Sando se ele está feliz com os estímulos que ele deu para ele. Tibá tenta de novo pedir clemência e o rei grita dizendo que basta e a palavra dele está dada. A rainha pede que ele escute seu general, pois é tempos de guerra e eles precisam estar em paz. Ele joga a taça no chão e manda se calar os dois. Diz que não volta atrás e que o filho de Tibá vai morrer se o monstro hebreu perder a luta. Leia conta para Samara a traição de Quemuel. Ela diz que poderia ter denunciado para seu pai e ele teria lavado sua honra com sangue. Mas ela só pensa na família e se calou. Ela se tornou uma esposa ainda melhor e por algum tempo pensou que fosse felizes, mas depois de muito tempo a vagabunda apareceu grávida. Samara logo então percebe que é Aruna e diz: ela ainda nem tinha nascido e já queria acabar com a nossa família. Tobias diz que só pensa em acabar com quem transformou ele num monstro. O rei Marek, seu comandante e principalmente um irmão hebreu, que deixou ele para morrer na própria sorte por puro egoísmo, Zaqueu. Zuma diz que se ele quiser acabar com Marek e sua corja, conte com ele. Mas quanto ao irmão hebreu, ele dá um conselho, que a vida já é cheia de inimigos e para ele tratar melhor seus amigos, pois um dia eles poderão se tornar seus grandes inimigos. Tobias diz que vai pensar no que Zuma diz, mas só depois que Zaqueu pagar pelo que fez a ele. Leia diz que a Dutra não quis nem criar cria, e que ela foi obrigada a fazer a sua família conviver com essa mancha e que ela tinha muita raiva do bebê. Samara chora e diz que agora entende o que a presença dessa maldita representa para sua mãe. Ela diz que Leia é sua heroína. Leia diz que agora que ela sabe de tudo, não pode agir com ódio nem com raiva. Elas têm que ter paciência, frieza e inteligência. Samara diz que não vai ser fácil, mas que a mãe pode contar com ela e que juntas vão acabar com a Aruna. Salmo chega e Josué pede licença a Acã. Diz que não tem mais nada para falar com ele. Josué diz que quer que Salmo treine os guerreiros. Ele é o melhor guerreiro e precisa dele para treiná-los. Salmo diz que é uma honra e que vai fazer tudo o que estiver ao seu alcance. Josué agradece e diz que tem que ficar em segredo por enquanto, pois ele quer nomeá-lo pessoalmente na presença de todos. Acã do lado de fora começa a chamar Josué de idiota. Ele diz que Josué vai ver. Ele vai tirar tudo que puder de Tibá e Tibá vai derrubá-lo. Zaqueu chega e pergunta com quem que ele estava falando. Zaqueu diz que ouviu ele falar que alguém vai derrubar Josué. E tenta consertar as coisas dizendo que Deus escolheu bem o substituto de Moisés. Zaqueu diz que não foi isso que ouviu e ele manda ele parar de falar essas coisas. Zaqueu conta tudo para Chaia. Ela diz que uma palavra fora do lugar faz toda a diferença. Ele diz que não ouviu tudo, só a parte de derrubar Josué, mas ele não pode fingir que nada está acontecendo. Ela pede que ele tenha cuidado. Darda diz que Chaia tem razão, pois lembra do Eloi. Uma mentira pode acabar com a vida de um homem. Ele diz que ela tem razão, mas ele não pode se calar para o que ele ouviu. Se Acã for um traidor, a missão deles está comprometida. Mas ele diz que as duas têm razão, não pode acusá-lo sem prova, mas que vai ficar de olho nele. Josué diz para todos que Salmo, o melhor guerreiro, foi nomeado líder para treiná-los, os valorosos guerreiros, e pede que todos o obedeçam. Zaqueu e muitos vão cumprimentá-lo. Já Gibá e Melquias murmuram e diz que queria botar uma espada no pescoço dele. Melquias diz que tudo é para Salmo e nada é para ele. Gibá diz que concorda com ele e que não vai obedecer esse imbecil. Otiniel escuta tudo. Salmo diz que é uma honra ter a confiança de Josué e que vai dar tudo certo porque ele conta com a união de todos. Melquias diz que não vai aguentar treinar sobre as ordens de Salmo e que parece que só ele foi a Jericó. Gibá diz que entende ele, mas que eles têm que obedecer às ordens de Josué. Otiniel diz que Josué não poderia escolher melhor. Gibá aproveita para rir de Otiniel e dizer o que ele entende de guerreiro se ele mesmo correu de uma sombra. Otiniel pergunta como ele sabe da sombra, ele diz que sabe de tudo. E Melquias diz que Salmo não perde por esperar. Josué e Caleb saem e deixam Salmo no comando.
Salmo começa a discursar, ele diz que tem que estar unidos, eles têm que treinar fortes, mas não pode se descuidar da vigilância. Irud não concorda, diz que não pode ser mais ou menos em tudo, eles têm que ser especialistas em alguma coisa. Salmo diz que eles vão ser os melhores em tudo. Iru diz que não concorda e pronto, e começa a discussão. Zaqueu manda ele deixar de ser imaturo. Salmo dá um soco na mesa e manda eles pararem. Ele repete que todos têm que estar unidos e diz que não vai mais aceitar rebeldia. Ele dá uma lição de moral em Iru. Ele diz que por causa da rebeldia dele, 2 hebreus foram capturados. Ele não vai mais aceitar isso. Iru diz que para ele deu e sai da sala. Gibá e Melquias riem. Samara diz que Leia nunca mais vai chorar por causa de Aruna. E agora que ela sabe de tudo, ela vai ser a sombra dela. E ela vai pagar por tudo que ela já passou. Leia diz que assim é que se fala. Ela diz que vai ser a sombra dela. E elas vão acabar com essa imunda. E sai atrás de Aruna. Caleb e Noemi falam com Iru. Eles dizem que ele não pode abandonar um treino e tem que obedecer ao seu superior. Ele diz que Salmo aqui tem que respeitá-lo, pois ele é um grande guerreiro e filho de general, que todos vão respeitá-lo, inclusive seus pais. Huni encontra Maqui e manda ele se afastar de Livana. Ele diz que não quer que Maqui seja nem amigo dela, pois ele é uma má influência e pode se aproveitar da inocência de Livana. Maqui diz que ninguém vai impedi-lo de falar com Livana e diz que coisas ruins podem acontecer. Huni pergunta se ele está ameaçando ele, ele diz que só está falando. Huni diz que não está vendo homem nenhum aqui para falar. Salmo entra na hora no meio e manda os dois pararem. Samara pergunta a Ioná se ela viu Aruna e ela diz que ela saiu naquela direção. Samara pergunta o que aquela tonta foi fazer o rio naquela hora. Tibá pede que Sando tenha cuidado e diz que ele só está vivo por causa da interferência dele com o rei, mas não sabe até quando ele vai conseguir segurar a fúria de Mareque. Ele pergunta se Sando sabe o motivo de tanto ódio e ele diz que só pode ser Calese. Tibá diz para ele se afastar de Calese, pois ela é sentença de morte. Sando diz que sabe, mas que a rainha está pegando pesado com ele. Ele ri e Tibá dá um tapa na cara dele e chama ele de imbecil. Depois Tibá diz que com o coração partido pede que ele vá embora de Jericó, pois a fúria do rei está cada dia pior. Aruna se encontra com Josué, os dois se beijam. Ela diz que nunca imaginou que a terra prometida fosse tão linda e que quer passar todos os dias ao lado de Josué, os dias bons e os dias não tão bons. Ele diz que a partir de agora vão se beijar de mão dadas para ficarem longe do outro, pois ele não aguenta ficar mais longe dela, e diz que a ama. Os dois se beijam, lá de baixo Samara chega, chorando ela diz: Josué, Aruna, sua maldita. Samara ainda diz: Josué, porque ela, e sai. Gibá tentou beijar Axel, ela não gostou. Ela disse que não pode beijar um homem que não tem compromisso com ela. E pergunta por que ele não vai falar com seus pais. Ele diz que não vai falar com eles, pois ele não quer se casar nem com ela, nem com ninguém. Ela disse para ele esquecer o beijo então. Ele diz que quem vai perder é ela, pois tem muita mulher que quer beijá-lo sem nada em troca. Ele diz que ela está muito entediante, que é melhor ir treinar. E ela diz que ele é muito grosseiro. Leia reclama e diz que Deus já levou Eliebe e ainda quer levar Tobias. Samara entra e pergunta o que houve. Ela percebe que Samara está descontrolada e pergunta o que está acontecendo. Samara pega uma faca e diz que quando Aruna entrar dentro de casa ela vai matar. Leia tira a faca da mão de Samara e pergunta o que aconteceu. Ela diz que a vida dela acabou e que ela enfeitiçou ele e que ela vai matar os dois juntos. Sando diz para Tibá que não pode ir embora porque tem uma mulher na parada. Tibá ri e diz que tem mulher em qualquer lugar. Ele diz que essa mulher é diferente. Tibá diz que ele não a ama, ele está apenas com orgulho ferido porque ela disse não para ele. Sando diz que ele pense como quiser, mas ele só vai embora de Jericó com ela e em pouco tempo ela vai ceder aos seus encantos. Tibá diz que ele não esqueça da ordem de Mareque, dá um canivete para ele e pede que ele mate o monstro hebreu. Ele diz que o Mareque não pode puni-lo por se acontecer alguma coisa nos treinos. Diz que ele não espere a próxima luta, mate o monstro hebreu e salve sua vida.
Otiniel diz para Gael que nem que tenha que treinar dia e noite vai se tornar um grande guerreiro. Samara diz para Leia que viu os dois aos beijos, que aquela leviana se fazia de boazinha, mas estava nos braços de Josué. Ela chora e diz que Josué não pode amar essa imunda. Ela quer acabar com os dois. Se você gosta da novela, eu peço a gentileza de se inscrever no canal e ativar o sino de notificação. Participe comigo deixando um comentário. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.